Olá, todos bem? Espero que sim. Para quem não me conhece, sou a Andrelise. No nosso vídeo anterior, aqui no Juristas, falamos sobre as expressões faciais da emoção e o auxílio destas quando do julgamento de uma ação penal. Lembra? Lá, dissemos que as pessoas universalmente expressam na sua face a emoção que sentem. Ira, desprezo, aversão, medo, alegria, surpresa, tristeza e até a dor. E estas foram codificadas através das expressões faciais da emoção e microexpressões também, podendo ser analisadas com rigor a partir do FEX 3.0, por exemplo. A comunicação humana se dá por meio de linguagem verbal e se completa pelas expressões não verbais. Destas, 55% são inferidos pela linguagem corporal, representada por expressões faciais, gestos e postura. E é sobre estas que falaremos hoje, os movimentos do corpo, sem esgotar o assunto, obviamente. Elas integram a fala e muitas vezes passam despercebidos e podem ser analisados em conjunto com as expressões faciais. Você já ouviu falar no ditado popular, um gesto vale mais que 1000 palavras? Provavelmente sim. Vamos tentar explicar por quê. Primeiro, vamos à divisão dos gestos. Eles podem ser emblemáticos, que ocorrem independentemente da fala e têm tradução direta. Exemplo, o dedo polegar para cima, o curtir das redes sociais. Eles podem ser ilustradores, que enfatizam a conversa, a enumeração com os dedos do que se quer enfatizar. Demonstradores apontam o estado emocional e o estado de humor da pessoa. Podem ser verificados através da expressão facial e dos movimentos do corpo. Os manipuladores ou adaptadores, que não são intencionais e representam a resposta para ansiedade, estresse, tédio e a necessidade do ser humano de lidar com as emoções. Exemplo, cruzar os braços, ficar na defensiva. A postura também pode determinar o grau de atenção e envolvimento durante uma interação. Porém, não basta sair olhando as pessoas, anotando os sinais que eventualmente percebeu e a partir daí firmar em uma análise incongruências ou dissimulações. Na análise do comportamento humano, há alguns cuidados necessários, além da técnica. E qual a importância desse tema para o processo penal? Primeiramente, devemos destacar o significado da palavra audiência, reunião dos indivíduos, ouvintes ou espectadores, ação de prestar atenção ou de ouvir atentamente a pessoa que fala, com a intenção de ouvir aquilo que ela tem a dizer, a relatar, a pedir. Pois bem, a partir dessa definição, temos que dividir os personagens que em uma audiência judicial são chamados de atores processuais. O juiz, o promotor de justiça, advogados de defesa, assistente do Ministério Público, devem ter o domínio dos fatos que serão objetos daquele processo. E como isso é feito? A audiência deve ser dividida em 2 atos, não somente quando do interrogatório do acusado, que já há formalmente essa divisão. Para as demais interlocutores, as testemunhas em especial, também devem seguir o script sugerido abaixo. Primeiro, a entrevista, que deve ser feita de modo tranquilo, para tentar obter o maior número de detalhes sobre as informações e circunstâncias que ela tem do caso. É a partir dela que se tem a construção do comportamento do entrevistado, o estado neutro, a baseline. Nesta etapa, o ator processual assume a função de entrevistador e ouvinte. A segunda parte é baseada nas informações colhidas e, a partir delas, a pessoa será interrogada sobre os fatos. Aqui, o ator processual deixa de ser entrevistador e passa a ser interrogador e também um atento observador. Deve ser utilizado o esquema ação e reação. A partir da base obtida na fase de entrevista, pode-se realizar a análise do comportamento, tanto durante a audiência como posteriormente a essa. Ou seja, a linguagem não verbal tem que ratificar o que está na narrativa. É no interrogatório que o interlocutor, no caso de estar mentido, ao invés de sustentar o insustentável, tentará dar a melhor explicação para aquilo que está sendo exposto. Não há como proceder à análise do comportamento apenas verificando um único sinal não verbal. Precisamos conhecer a realidade obtida a partir da entrevista. Isso é importantíssimo para a análise de eventual dissimulação, incongruência entre o discurso e o comportamento não verbal. É fato que o processo busca se aproximar ao máximo da verdade. Por tal razão, indaga-se: há um processo de detecção de mentira? Podemos dizer que sim, lembrando de alguns quesitos que nós falamos anteriormente e principalmente da motivação. As pessoas têm motivação para mentir, seja por constrangimento, seja para causar uma boa impressão, seja para obter uma vantagem ou entre outras condições. Nós precisamos verificar os sinais indicadores dessa mentira.
a partir das perguntas de controle, na primeira fase de entrevista, para se estabelecer o comportamento padrão, o estado neutro. Reavaliar os sinais. Nunca se obtém análise comportamental a partir da primeira impressão, da intuição, da vaidade do interrogador. A individualização dos sinais dentro do contexto do processo obtido durante a audiência. Os atores processuais, quando da realização e ou posterior análise de uma audiência gravada, por exemplo, devem conhecer a dimensão global do corpo do interlocutor, como parte do jogo processual em que está inserido. É por isso que não se deve dar tanto valor às degravações, aquele diálogo obtido a partir da impressão de alguém, pois a transcrição pode não representar o que o corpo do interlocutor diz. Por tal razão, que as atuais audiências de videoconferência, no processo em razão da pandemia de Covid-19, precisam urgentemente de regramento quanto ao enquadramento das imagens dos interlocutores. Recentemente escrevi um artigo onde sugeri que para não se percam as informações laterais da compreensão do depoimento, a exemplo das expressões corporais e também das expressões faciais, a audiência pelo sistema de videoconferência deve ter o cuidado de se ajustar à imagem de quem está ouvindo. Deve-se então, como por exemplo, colocar o dispositivo móvel, o celular, o tablet ou o computador em uma superfície plana, a uma distância de pelo menos um braço esticado da testemunha, para que se filme o rosto, o tórax, os braços, as mãos do depoente. Com isso, se viabiliza a visualização das expressões faciais e corporais de quem estiver prestando o depoimento, e também se permite verificar se não há influência de terceiros no ato. Como diz Joy Navarro, no livro O Corpo Todo Fala, após aprendermos a prestar atenção e a interpretar os sinais não verbais e saber onde buscá-los, eles vão se tornar óbvios e inconfundíveis. Portanto, a linguagem corporal, somada às expressões faciais, são importantes se analisadas através da técnica adequada, sendo uma poderosa arma e incremento de estratégia no jogo processual penal. Obrigada e até a próxima.